eu imagino que a aposentadoria para todo mundo é aquele momento assim, né? Agora eu vou curtir a vida, né? Vou descansar, vou tocar outros projetos. Para o senhor, começou a virar uma dor de cabeça? Ou como é que, em algum momento, o senhor se arrependeu de ter seguido essa linha de investigação de facções criminosas? Como é que viver sob a ameaça aí desses grupos que são tão poderosos hoje? Olha, veja, a minha vida toda, né, eu estou há 34 anos no Ministério Público, mas pelo menos há 20 anos eu estou envolvido em investigações relativas ao PCC. Muito mais por necessidade do que por interesse pessoal, né, por vocação. Porque eu, em 2005, eu tive um problema com integrantes do PCC, fui decretado a morte e resolvi por conta própria, naquela oportunidade, já que o Ministério Público não me deu apoio, já que eu não tive apoio também das polícias, eu resolvi por conta própria fazer as minhas investigações. Eu comecei a minha vida de conhecer o PCC nessa situação. Eu consegui depois resolver esses problemas, identificar esses criminosos. Eu precisaria saber, veja só, né? Quem pode mandar matar um promotor, se é um integrante de que categoria, né? Quem, como, onde, por quê? Eu precisava das respostas a essas indagações. Então, eu comecei a fazer esse trabalho empiricamente sozinho, ele cresceu, depois eu tive apoio das polícias, sobretudo da Polícia Militar, e acho que hoje talvez aí a gente tenha a maior central de inteligência do país, né? E eu tive, nesses 20 anos, eu tive várias oportunidades de sair desse trabalho, né? Mas eu acabei continuando. Vários momentos de inflexão na minha carreira que eu poderia ter abandonado esse trabalho, ir para outra área dentro do Ministério Público e seguir minha vida, que eu havia programado quando eu me dispus a ser promotor. Mas eu acredito em missão, eu acredito que eu preciso continuar esse trabalho. Eu, em 2018, quando eu assinei sozinho o pedido de transferência do Marcola e de mais 22 líderes para o Sistema Penitenciário Federal, eu sabia que aquela assinatura iria mudar o meu destino para sempre. Eu não consultei meus familiares, eu não consultei ninguém. O que eu obtive apenas foi uma negativa do Estado. O Estado que, a princípio, concordou em fazer essa remoção, e eu sempre brinco, né? A gente, às vezes, tem que brincar com a própria desgraça, com a própria situação. Eu falo que ninguém sabe quem foi o promotor responsável pela remoção do Fernandinho Beiramar, pela remoção do Ney da Rocinha e tantos outros, do Marcinho VP, porque essas remoções foram e devem ser feitas pelo Estado, que é um ente despersonalizado. No Estado de São Paulo, por conta dos ataques de 2006, a partir dali, que eu classifico como ataques terroristas, né? A partir dali criou-se um medo do governo estadual em mexer com essas lideranças, e está sujeito a novos ataques, como aconteceu em 2006, que acabam com a campanha, né, com a vida política de governadores, de secretários, de comandantes. E se num primeiro momento, em 2018, veja que estávamos à véspera das eleições, esse plano foi descoberto em setembro de 2018 e provavelmente o resgate ocorreria no dia do primeiro turno das eleições. Então, a gente precisaria de tomar uma providência. A polícia cercou aquele local, os secretários e o governador, então, concordaram em fazer essa remoção. E aí, para minha surpresa, as eleições passaram, o primeiro turno, o segundo turno, o governador, então, perdeu as eleições, os secretários retiraram a vontade e o apoio em fazer a remoção. Deixa para o próximo governo. E a gente não podia fazer aquilo. O próprio Ministério Público, diga-se de passagem, foi contra a remoção. O procurador-geral também não concordava com a remoção. Se o Estado não tivesse de acordo, eu assinei sozinho. E quando eu assinei, eu tinha até porque eu já estava ali há muitos anos à frente disso,
eu sabia que eu ia mudar o meu destino, né? Mas é o que eu precisava fazer. Se eu não fizesse, ninguém iria fazer. Né? Não é uma questão de heroísmo, é uma questão de dever, de cidadão. Eu tenho filhos, né? Eu pretendo ter netos, eu acho que a gente tem que brigar por um país melhor. Muitos me criticaram por isso, né? Olha, você não devia ter feito isso, enfim. Não tenho como voltar atrás. Então, quando se pergunta sobre a minha aposentadoria, meu futuro é incerto. E eu, quando vi pela televisão, na terça-feira, as imagens de um amigo ser morto, e sabendo que ele foi, de certa maneira, ainda que não diretamente, mas de certa maneira abandonado pelo Estado, né, porque ele não chegou a procurar proteção, aquilo me fez remeter ao meu próprio futuro, né? Se não serei eu daqui a 2, 3 anos que serei morto numa emboscada dessa. Ou numa situação ainda mais triste, se eu vou ter que pedir asilo político. E falei isso pela manhã e repito, né? Eu vou pedir um visto para trabalho, eu teria que pedir asilo político em algum país da Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, porque eu não teria segurança no meu próprio país concedida pelo Estado. Então, eu acho que isso aí seria um exemplo de que todos nós falhamos e o Estado brasileiro falhou, né, com seus agentes públicos, e que dirá com cidadãos, não é? Então é isso, né? Se eu conseguir responder a sua resposta, eu não tenho expectativa feliz de aposentadoria. Uma pena, doutor. Pessoas como o senhor ajudam o Brasil e enaltecem, né, o serviço público, e tem muita gente assim, né? E isso é muito bom. Queria agradecer a entrevista, desejar boa sorte para o senhor, que o senhor continue fazendo o seu trabalho, que é tão importante e exige tanta coragem, tanto amor pelo país, né?